Fala galera do Agro 2, como é que vocês estão? Firmeza? Gente, vamos chegando para cá e hoje vamos bater um papo especialíssimo. Não estranha, formato diferente hoje. Estamos gravando aqui dentro do nosso escritório hoje, na sede aqui do Agro 2, aqui dentro do escritório da Zoe Web, parceria das nossas empresas. E viemos aqui para bater um papo com você para falar sobre um assunto importantíssimo que está em alta e ficou uma discussão grande aí na mídia, grande nas redes sociais, mas aí ninguém entendeu direito, né? Ninguém sabe direito o que é, mas hoje nós chamamos quem entende para falar do assunto. Mas antes disso eu tenho que dar um recado para você. Faz favor, paga nós. Inscreve no canal aí, já deixa seu like e comenta. Comenta no vídeo, participe, interage com a gente, porque esse conteúdo é feito com todo o carinho do mundo para você que acompanha aqui o nosso trabalho. Deixa eu falar um pouco aqui sobre o nosso convidado para você entender o tamanho da envergadura dele. Ó. Ele é doutor em Direito, pós-doutorando em Direito Agrário, ele é presidente da Comissão de Direito Agrário da OAB de Goiás, especialista em conflitos fundiários e professor da PUC Goiás, Pró-Ordem e UFG. Eu estou falando de Frederico Alves. Você tá bom, Frederico? Como tá? Doutor Frederico, né? Doutor de verdade, né? Que isso. Sem formalidades. Você tá bom? Graças a Deus, tudo certo com você. Bacana, perfeito. Melhor agora, né? Que a gente tá aqui batendo esse papo. Frederico, vamos lá, né? Esse bate-papo aqui é assunto de milhões que talvez é um assunto que acho que boa parte dos brasileiros ainda não tem uma noção do que é, né? Que é o tal do marco temporal, demarcação de terras indígenas, que foi votado no STF, depois parou na mão do Lula, ninguém sabe. Enfim, que bicho que é esse? Então, a gente tem que definir alguns pontos antes de adentrar no assunto, até para poder entender. Os indígenas no Brasil são conhecidos como minorias étnicas raciais. Fato. Se enquadra nessa categoria os indígenas, as comunidades quilombolas, os quilombolas e os ciganos. Existem outras pessoas ribeirinhas também que têm essa consideração, essa classificação, né, de povo. A ONU classificou essas pessoas para proteção porque eles têm uma cultura própria. E o Brasil é dos países que assinaram essa obrigação e esse acordo. O Brasil é uma mistura, né? Uma mistura de todas as culturas. A gente vê mais política pública para a comunidade quilombola e indígena, né? Os ciganos não têm uma política pública tão direcionada dessa forma. E aí a demarcação do território, como a regularização fundiária, ela é importante para todo mundo. Eu sempre defendo isso. Olha, ter o título de domínio registrado no cartório de registro de imóveis é um ponto fundamental para você ter acesso a financiamento agrícola, para você ter segurança jurídica, em todos os aspectos isso só traz benefícios. Até para comercializar a produção. Até, né? Para para comercializar a produção. Né? Então você passa a existir a partir daí. Né? Falo muito em se tratando das questões da agricultura familiar, do grande produtor rural, né? A dignidade só é alcançada a partir do título devidamente registrado no cartório de registro de imóveis. E dando seguimento nesse raciocínio, chegou num ponto bastante controverso, polêmico, que foi a demarcação das terras indígenas. Reconhecer as terras indígenas, passar o título para os indígenas das suas tribos, das suas terras, porque isso também não é regularizado no Brasil. Tá, então, só para ver se eu entendi. A demarcação das terras indígenas é falar assim, ó, essa terra é reserva indígena e essa aqui já é particular. Particular. É isso. É isso, essa situação. É lógico que a reserva indígena, o indígena não tem o título da terra registrado em nome dele, ele tem um usufruto de vida. Sim. A terra é da União, do poder público, né, do governo federal, e o indígena ele pode usar dessa tribo enquanto vida ele tiver, por isso que a gente diz usufruto vidual. Entendi. E essa polêmica toda, ela começou quando se começou a fazer a demarcação de terras indígenas lá em cima, em Raposa Serra do Sol. Mas em cima que você fala no norte do país? No norte do país, em Raposa Serra do Sol. Depois nós tivemos um ponto também que gerou muita polêmica lá no Mato Grosso, em Poço da Mata, né? E aí começou-se a discutir isso no STF, né? Através de uma ação provocada pela, se não me engano, foi a CNA, né? No sentido de que fosse definido um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Nesse pedido, foi feito que reconhecesse como terras indígenas aquelas ocupadas até
a promulgação da Constituição Federal de 1988. Entendi. Então, deixa eu só ver se para a gente traduzir aqui para o pessoal, seria um marco temporal, dessa data para trás, o que vale é o que foi combinado. Em 1988, os indígenas ocupavam quais terras? Essas terras devem ser demarcadas a partir de então. Esse foi o pedido ao STF. Então aí que vem a expressão marco temporal. A definição de marco temporal é o marco temporal da Constituição. E aí você me pergunta assim, mas qual é o outro critério utilizado para demarcar terras indígenas, além do marco temporal, que foi o que prevaleceu no julgamento do STF? O julgamento de terras ocupadas de modo histórico-cultural, através de laudos antropológicos. Não é? E aí, já me conduzindo nessa determinada situação, a gente percebe que o STF negou essa decisão, e aí ficou considerado, então, que para demarcar a terra indígena vai ter que ser analisado o laudo antropológico, terras historicamente ocupadas. Foi quando começou uma polêmica muito grande sobre essa situação, e aí o Legislativo se pronunciou, né, quanto a isso, e já projetando uma situação para definição de um marco temporal, né? Então, o que a gente percebe hoje é que o que está valendo é o laudo antropológico, porém, está tramitando um projeto para definir como marco temporal. E aí você me pergunta, o que vai acontecer a partir de então, né? A partir de então, nós temos que esse projeto vai para o presidente para ele sancionar ou vetar. Provavelmente o presidente vetará, mas o Congresso ele pode, né, sancionar a norma a partir de então. E o caminho que é mais claro é qual? É que, após isso, essa norma, quando ela entrar em vigor, ela vai ser atacada novamente por uma ação de inconstitucionalidade, e vai de novo para o STF poder julgar qual é a interpretação que ele vai dar para essa determinada norma. Isso é bom para o país? Não, não é bom para ninguém, né? Não é bom porque causa uma insegurança jurídica para aquele produtor que está naquela região. Naquela região, né? A gente vai chegar nas inseguranças. Antes, eu gostaria de dizer o seguinte, qual é a minha opinião sobre demarcação de terras indígenas. Nós temos diversas situações no Brasil que são sui generis sobre terras indígenas. Nós temos terras indígenas de indígenas que foram deslocados, e aí quando você está falando de indígena, você tem que considerar que existe, protegido por lei, um território chamado território sagrado, que é esse que eles ocupam. Eles estão deslocados desses territórios. Isso acontece na década de 70, mais ali na década de 70. Nós temos situações que a própria igreja conduziu esses indígenas para territórios diversos que eles ocupavam. Nós temos situações que o Estado conduziu os indígenas para territórios diversos. Nós temos tribos indígenas que foram dizimadas e que foi reconhecido para 9 indígenas 50 mil hectares. Para 9 indígenas, 50 mil hectares. 50 mil hectares. Caramba! E aí, diante dessa circunstância, você há de convir comigo que não tem como se definir um modo único para poder regularizar essas terras. Entendi. Eu sempre disse nas palestras que já dei para os alunos, né, nos argumentos, com os meus clientes, que são produtores rurais, que essa demarcação ela vai acontecer efetivamente quando for analisado cada caso a caso, porque cada caso precisa de uma determinada ordem. Porque a pergunta é a seguinte: os 9 indígenas que ocupam esse território de um tamanho médio de 50 mil campos de futebol, você acha que só eles ocuparão essas terras? É óbvio que não. A gente vai ter invasão, a gente vai ter circunstâncias. Então, o Brasil ele precisa pensar, além só de demarcar o território indígena, você tem que tornar esse território efetivamente ativo, de algum modo, para poder preservar o patrimônio histórico-cultural, né, o direito dessas pessoas e viver de um modo mais ativo. Por quê? Porque se o território indígena ficar desse modo que a gente viu, que demarca e aí, de certa forma, sobrevive, desmarca, e aí você vai ter que fazer uma regularização fundiária constante no Brasil. Isso nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim. E qual é a maior insegurança jurídica hoje para o produtor rural, né?
que o produtor rural ele precisa ficar atento? Nós temos um caso que chegou no escritório há uns 30 dias, que se tratava da demarcação de uma área no Pará, Pará e Maranhão, ali a região. Pega um pouco de Pará e Maranhão, são 560 mil hectares. Nossa, É, é terra, hein? quando essa demarcação acontece, né, que é a primeira fase, define-se um memorial descritivo da área. E a maior fragilidade está aí, porque de repente você tem o título da área, registrado no cartório devidamente, você tem a posse há muitos anos, e o seu território está destacado da reserva indígena, ele não está na reserva indígena. Mas quando é decretado, né, definido, demarcado um memorial descritivo e que ele é apresentado, a partir daquele momento sua terra já fica indisponível no cartório de registro de imóveis. Mesmo você estando tudo certinho. Mesmo estando com por quê? Porque não dá para definir uma discriminação do que é certo e do que é errado. Eu vejo que nessas investidas precisava ter um cuidado maior nessa determinada circunstância da demarcação. Por quê? Porque até a homologação da reserva indígena são anos. E isso faz com que você possa ficar indisponível, né, a sua terra possa ficar indisponível de ter acesso a financiamento, de vender Para para a operar, né, indústria, a né, propriedade. para operar a sua terra. E então essa é a maior fragilidade que existe, a maior insegurança jurídica que existe, né? Se tivesse um cuidado maior, não precisaria se discutir mais marco temporal. Então, acho que a discussão está num ponto que não é a que resolve na prática, porque na prática, se tivesse um cuidado maior da análise dos memoriais descritivos, dos documentos cartorários, antes de disponibilizar a terra, você evitaria muitos problemas dos dois lados. E o que o pessoal tem feito para se proteger quanto a isso? Tem ajuizado ações declaratórias para evitar que seja indisponível esse imóvel. Isso já antes de acontecer qualquer Antes de coisa. acontecer, precisa se antecipar quanto a isso, porque depois que é feito a indisponibilidade no cartório, aí fica muito difícil para poder ser retirado essa averbação lá de reserva indígena. Pois é, nessa época de rede social, né, doutor, a gente escuta muita coisa que a gente fica difícil até você saber meio que é verdade, o que é mentira, o que procede, o que não procede, né? E aí é bom demais, né, escutar o senhor falando assim, então, da maneira tão clara e pedagógica, né, para até quem não é da área possa entender o assunto. E porque o que chegou nos meus ouvidos, né? Eu acompanho bastante as notícias, vejo, né? Nós temos um portal aí e tudo mais. O pessoal tava falando assim: "Ah, mas eu tô na minha fazenda aqui em Nova Crixás, aqui no norte de Goiás. É, se os índios chegar lá e falar assim, não, essa terra aqui é nossa e tal, o índio poderia entrar na justiça e pegar essa terra de volta. Ou isso não procede isso? Não é assim tão banal assim?" Não existe isso, né? Aí a gente chegaria a um extremo, né? Numa situação. Seria declarado uma guerra no Brasil se isso acontecesse. Porque tava rodando isso aí nas redes sociais, Mas né? o pessoal, Exagera também. né? Eu sempre falo que a gente tem que ter cuidado com o discurso técnico, ele tem que ser técnico, né? Porque o que sobrepõe no final é o discurso técnico, né? O que vai dar direito ao produtor, segurança jurídica, é o discurso técnico e não romântico, né? Então, isso não existe, né? Perceba que, por exemplo, nesse local de 532 mil lá, hectares em média, no Pará, tem muita posse, terra devoluta. Já tinha terra indígena, Grilagem de já tinha terra. grilagem de terra, tem garimpo. Então, assim, não é uma circunstância. Crixás e Nova Crixás já deixou de ser um lugar que, quando você perguntava se tinha terra em Goiás, você apontava que tinha terra em Crixás e Nova Crixás. Hoje, um cliente meu que me pede terra para poder comprar para produzir soja, milho, feijão, vamos dizer assim, eu digo para eles: tem que ir para o Tocantins, que em Goiás a gente não tem mais terra para poder vender, não tem terra disponível. Já está valorizada demais, né? Então, são circunstâncias diversas. Nós temos a tribo dos Avá-Canoeiros, em Goiás, que é essa tribo que foi regularizada e demarcada para 50 mil hectares para 9 indígenas, entende? E aí a preocupação ela vai além do direito ao território ou não. Mas como manter esse território? Porque a demarcação ela é o papel. E a partir daí?
né? O que que vai ser feito, entende? Precisa dar continuidade nisso, porque senão a gente vai ficar regularizando a todo o tempo e nunca vai ter fim a regularização. E esse negócio dessa nossa relação, do homem branco com o índio, de maneira geral, na sua visão, que é especialista aí nessa parte aí de conflitos fundiários, tal, tudo mais, você acha que seria integrar o índio na sociedade ou manter cada um na sua? Assim, você consegue ver, sei lá, um futuro aí daqui 100 anos, 200 anos, essa relação do índio com a sociedade como um todo? Eu vejo que a pessoa ela tem que escolher. O próprio pessoa, o O próprio indivíduo, né? indígena, ele precisa saber o caminho que ele quer seguir. Eu tenho um aluno de graduação indígena na PUC, tem aluno de mestrado na Federal indígena, Indígena. que é liderança da tribo dela, que tem que desenvolver, entende? Eu acho que a pessoa tem que ser livre. Por exemplo, a gente falando de regularização fundiária de comunidade quilombola. Tem uma comunidade no Piauí que eles não querem serem regularizados como comunidade, porque cada um já tem a sua casa, Entendi. entende? Então, perceba que a norma, por isso que eu digo, a norma ela não pode ser rígida num ponto, porque são várias particularidades. E é ser humano, né? E é ser humano, entende? Aí você vai dizer, não, você não vai ter a regularização da sua área aí no Piauí, porque só serve se for. Mas eles já estão destacados, já estão vivendo, mantêm a cultura deles desse modo, entende? Então, é entender a realidade para poder fazer a norma, porque senão fica fictício também a lei. E aí você não consegue aplicar, porque ela não está condizente com a realidade, né? Então, o indígena que escolher estudar, fazer mestrado, eu acho que perfeito. Acho que ele tem que chegar e multiplicar isso na aldeia dele. Um indígena estudado, capacitado, ele vai levar muito mais benefício para o povo dele. Propriamente dito, para o povo dele também não ficar só no recebimento de ajuda do governo, entende? Para eles poderem se desenvolver, terem as circunstâncias, mantendo a própria cultura. Perfeito. É porque, assim, a impressão que a gente tem no Brasil, né, doutor, que parece que tem uma indústria que tem muito interesse eh, nas áreas indígenas, no povo indígena, e o negócio está sempre enroscado, né? Assim, não tem nada que está sempre meio obscuro, né? Ninguém tem informações. Aí a gente fica sabendo de história de garimpos ilegais. eh, Parece que é uma indústria mesmo, né? Que tem gente que ganha com direito de, assim, com vontades veladas, né, com desejos obscuros em volta do índio, né, doutor? A terra brasileira ela tem muitos grupos criminosos que atuam nas terras brasileiras, de diversas formas, de todas as formas que você possa imaginar. Miliciano, faccionado, é urbano, é rural, né? Te falo isso por trabalhar com conflitos, né? Então, existem vários grupos criminosos envolvidos, o pessoal do garimpo, o pessoal do desmatamento. Então, tem várias situações, né? E eu sempre trabalhei para quê? Para proteger aquele produtor que é justo, que trabalha, que tem a terra dele devidamente registrada, que comprou, quer fazer a revolução dele a partir da terra dele, que tem orgulho, Paga seus que impostos. paga seus impostos, entende? E sempre, sempre nesse sentido, né? Tudo que gera insegurança jurídica dos dois extremos é ruim. Nós tivemos na pandemia, e aí fica o alerta para o produtor rural, esse é o maior risco do que está acontecendo. Como você falou para mim, você perguntou do indígena lá em Nova Cristás, eu estive na SGPA falando sobre isso, na pecuária, agora na Festa da Pecuária. Fui para Brasília, no Congresso Nacional do Agronegócio. Na semana passada, tivemos o Tribunal de Justiça trazendo o que é a nova grilagem de terras. E essa é um perigo, um risco, né? Vou trazer aqui um caso de a Alexânia, tá? Imóvel registrado, devidamente registrado, posse há mais de 30 anos, nem é imóvel rural mais, é urbano, porque é um condomínio às margens do Corumbá 4 ali. Uhum. E aí esse proprietário dessa terra, né, ele foi surpreendido com uma ação reivindicatória De posse. de propriedade. A ação reivindicatória é quando você diz que você é dono da terra e você diz, ó, o meu título é o que vale, o seu não vale. E de onde veio isso? Né? O grupo criminoso que atuou lá na região de Alexandre, que está atuando, eles
eles entram num sistema do INCRA chamado CIGEF. Esse sistema do INCRA é o sistema que plota a localização da sua terra. Uhum. A gente passou a ter lei de registros públicos e registro em cartório de 1970 para cá, da década de 70 para cá, de 73 especificamente, que é a Lei 6.001, que é a Lei de Registros Públicos. Então, é admitido abrir uma matrícula no cartório se você tiver uma transcrição que é anterior a 73. Então, nessa hora, o cara muda e escolhe o lugar da terra. E como que ele faz para legitimar isso? Fazendo um georreferenciamento. E como que ele faz um georreferenciamento em cima da sua terra? O agrimensor entra nesse sistema e loga e tenta achar qual é o quadrante que enquadra sua propriedade. Nesse caso de Alexandria, o agrimensor tentou, para fraudar a situação, 180 vezes. Achou, plotou, fez o gel, registrou na frente do outro, que era urbano, não precisava de gel, fez o gel, pegou isso, chegou para o juiz e falou assim, aqui, ó, minha terra é aqui. Tá registrado. Está registrado e eu tenho gel, ele não tem. Nossa. E aí o que ele faz quando ele ajuiza essa ação contra você, esse grupo criminoso? Ele já vai no cartório e pede para disponibilizar a terra, com a citação de você no cartório, ele bloqueia a sua terra. 2 anos depois do processo, ele chega para você e fala assim, ó, esse processo vai durar uns 10 anos, me dá 3, 4 milhões que eu saio do processo, te deixo em paz. Cara. Essa é a nova grilagem de terra. Meu Deus. E isso estourou onde? Na pandemia. Isso estourou na pandemia e isso só vem aumentando. Então teve muito caso que passou batido aí. Muitos casos. Por exemplo, de georreferenciamento registrado não faz direito de propriedade. Mas o juiz pode ser leigo nesse assunto. E ele pode conceder tutela. E aí o cara passa para dentro da sua terra. Imagina a sua situação. E são grupos muito perigosos, entende? Tá e eles estão atuando. Eu tenho processo dessa forma, né? Em Alexandria, no sudoeste goiano, em Barra do Garças, na Bahia. Todos os processos com a mesma origem, o mesmo caso. E como é que consegue reverter isso? Provar que foi o produtor ele tem que estar com a documentação dele correta, devidamente legalizado. E se não tem o gel, ele tem que se antecipar e fazer o gel. Porque se o gel não foi feito da área dele, ele está abrindo essa margem. O sistema do INCRA aceita tudo. Nossa. E eu fiz essa denúncia para o INCRA na semana passada, aqui no Tribunal de Justiça, trazendo isso. Eles falaram que eles vão verificar algumas possibilidades de mudar essa determinada circunstância, porque quando você vai averbar o gel, você não precisa mais da assinatura dos vizinhos. E aí você coloca o gel que você quiser. Entendi. Porque é o vizinho mesmo que tá lá. Não, é verdade. Tá errado, agora não tem mais. É uma testemunha, né? Agora não precisa mais. Cara, mas você me lembrou um caso aí também. Eu tenho alguns processos que eu movo também aí contra algumas situações aí. Realmente tem muito juiz leigo em muitos assuntos, né? Muitos julgar, assuntos. Né? Eu tô com uma ação contra uma rede social, TikTok, né? Caiu lá, o juiz não sabia o que era TikTok. Aí, ó. Né? E é isso. E não dá para conduzir que a pessoa ela saiba de tudo, né? Não dá, porque o cara vai para o interior, o magistrado ele vai para o interior, ele tem que advogar, tem que julgar tudo, penal, civil, previdenciário, eleitoral, né? Então perceba que o direito ele é muito amplo, né? Muito. E aí necessariamente às vezes passa essa determinada circunstância, o que gera um dano irreparável para o proprietário da área. Perfeito. Frederico, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito esclarecedor o bate-papo aí. Vamos ter que marcar uma segunda oportunidade que eu quero depois conversar com você aí no podcast, com a Janaína, a minha companheira de bancada também, que você deve ter muita história bacana de conflitos aí. Com certeza, tem várias. Né? Umas brigas de foice aí, não tem? Tem umas brigas de foice, rapaz. Não é brinquedo, não. Bom demais. E se o pessoal quiser te acompanhar nas redes sociais aí, como é que faz? Frederico Alves, né? Tem alguns vídeos no YouTube, Instagram. Frederico Alves Advogados é o Instagram do escritório, né? Estou à disposição aí. Entendi. Então, se quem estiver assistindo aí também tiver algum problema fundiário aí, seja de registro, de conflito, pode procurar lá que você resolve. Tamo junto. Boa. Então tá. Obrigado. Um abraço, até mais. Tudo de bom. Ó, você que está assistindo o vídeo aqui, ó, você curtiu a entrevista? Ó, inscreve no canal aqui, compartilha. Você vai encontrar também lá uma matéria no nosso blog sobre esse assunto no www.agro2.com.br. Segue também nas redes sociais aí, tanto no Instagram, no TikTok, no YouTube, Agro2, Portal Agro2, que você vai encontrar. Fechou? Eu sou Pedro Maia e esse foi mais um vídeo aqui preparado com carinho para você. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.